Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Manda um joinha aí para mim, por favor, para eu saber se está dando para ouvir direitinho. Tudo bem? Então tá ótimo. Vamos lá. Bom dia a todos que já estão presentes aí, né? Vou falar o nome de alguns aqui que eu vi já estão presentes, principalmente os que me responderam, né? Porque eu gosto de falar com quem fala comigo. Cadê, ó? Eduarda, bom dia. Eduarda foi a primeira, né, Eduarda? Tá acordada aí, prestando bastante atenção. Isso aí. Cadê? Keila, Juliana também, bom dia. Alexia, Yasmin, bom dia também. Tudo bem com vocês? Sexta-feira passada a gente não teve aula, né, infelizmente. Leonardo, bom dia. É, mas estamos aí, firmes e fortes, graças a Deus, mais uma sexta-feira. E agora já começando, gente, bom dia, Raul. Eu queria avisar, eu tô com obra aqui em casa, tá bom? Então, os rapazes que estão trabalhando na obra já chegaram. Provavelmente, talvez tenha um ruído na, no áudio, mas aí vocês já sabem que é por conta disso, tá bom? Não achem estranho, normal, isso acontece, se chama home office, né? Trabalhar em casa faz isso. Eu acho que eu já comecei na aula passada a explicação da aula 14. Eu vou só retomar o finalzinho aqui da aula, né, a parte mais importante, na verdade, que são esses dois itens aqui, ó. Tanto o item 2 quanto o item 3. Eles são os de longe mais importantes que a gente vai usar hoje, tá bom? Então, o que eu preciso que vocês saibam? Essa fórmula aqui, tá bom? A soma dos ângulos internos, que eu vou fazer de azul. Vê aqui como é que você vai fazer isso. Se eu somar todos esses ângulos azuis aqui, tá vendo? Todos esses ângulos azuis, ok? Eu vou ter a soma dos ângulos internos. No entanto, se eu mostrar aqui para vocês, igual eu acabei de fazer, parece bem fácil, né? Porque é só somar. Vamos supor que eu tenha dado os valores, você vai lá e soma. E se eu pegar um polígono bem maior, um polígono com vários outros ângulos, e se eu pegar ainda um polígono que tem os ângulos diferentes, olha esse caso aqui do lado, ó, tá vendo? Se ele tem os ângulos diferentes, vai ficar ainda mais difícil para eu calcular. Então, eu uso essa fórmula aqui, que vai me dar a soma total de uma vez. E mais um detalhezinho, esse n que aparece na fórmula é o número de lados, tá bom? Vou colocar aqui, vou deixar por um tempo, mas já sabe que depois eu vou precisar apagar isso. Número de lados, beleza? E depois eu vou precisar também que vocês saibam essa outra fórmula aqui. Ela é um pouquinho mais fácil, sim? Mas mesmo assim ela é bem importante. É a soma dos ângulos externos. Olha aí como é que funciona. SI, né? Tá aqui da fórmula, SI, soma dos internos. Soma internos, SI. Já aqui embaixo, SE é a soma dos externos. Beleza? SE, soma dos externos. E esse eu vou fazer de vermelho, são esses ângulos aqui de fora. Ó. Tá bom? São todos eles. Vejam que na soma dos externos não apresenta incógnita. Não tem letra N, não tem letra X, não tem letra nada. É só 360. Isso funciona? Isso porque a soma dos ângulos externos, ela sempre vai ser 360. Deixa eu fazer aqui bonitinho, pra vocês entenderem. Ou seja, se eu somar esse ângulo mais esse, vai dar 360. Sim? De qualquer figura, a soma dos externos sempre vai ser 360. Olha lá, 360. Professor, mas isso funciona com qualquer figura? Qualquer figura. Aqui tem um triângulo, quadrado, pentágono. Se eu fizer com um hexágono, vai ser a mesma coisa. A soma dos externos sempre vai dar 360. Não tem escapatória. Por isso que a fórmula dele é a mais fácil de decorar.
a soma dos externos é sempre 360, tá bom? Explicado isso, aqui no finalzinho ele só fala sobre o regular, né? Toda vez que você ouvir falar em polígono regular, você tem que entender que por que ele recebe esse nome, regular? Porque ele é equilátero e equiângulo. Isso vai facilitar muito a nossa vida, viu? Ouviu a palavrinha regular, equilátero, equiângulo. Significa que ele tem lados iguais e ângulos iguais. Sem muita demora, vamos primeiro para o primeiro exercício, para a gente já saber o que a gente vai trabalhar, né? Botar em prática. Então vamos lá. Eu vou fazer esse primeiro exercício de azul, tá bom? Então vamos lá. Calcule a soma dos ângulos internos de um pentágono convexo. Então, soma dos ângulos internos. Eu acabei de mostrar a fórmula para vocês. A fórmula é assim, ó, SI igual N menos 2 vezes 180, tá bom? Essa é a fórmula. Você usa essa fórmula toda vez que você quiser saber a soma dos ângulos internos. Então, vamos calcular aqui. Substituir primeiro. Quantos lados tem um pentágono? Pentágono, né? Tem aqui o prefixo penta. Penta é 5. Então, no lugar desse N, que é o número de lados, eu vou colocar o 5. Vai ficar assim, ó. SI igual 5 menos 2 vezes 180. Certo? Tudo bem até aqui? Depois eu vou fazer essa subtração aqui embaixo. Vai ficar SI. Peraí que ficou feio. Deixa eu arrumar isso aqui. SI igual a 3 vezes 180. Tudo bem, gente? Está dando para entender? Qual é o valor da soma dos ângulos internos? 3 vezes 180 vai dar 540. Certo? Coloque isso aí na sua apostila. Eu vou precisar dessa informação daqui a pouco num outro exercício, tá bom? Que a gente já não vai fazer essa conta de novo. Ah, professor, mas... gente, pensa comigo. Se é um pentágono, todos vão ser iguais, tá bom? Não interessa como que eu construa ele. Se eu construo ele com 5 lados, mesmo que os lados sejam diferentes, mesmo que a figura seja diferente, o pentágono sempre vai ter a soma dos ângulos como 540, tá bom? Então, mais para frente vai ter um exercício que vai falar quanto que é tal figura e vai aparecer um pentágono. Então, já saibam que eu vou usar 540 do exercício 1 que a gente já fez. Tudo bem? Então, feito isso, alguma dúvida? Já falei isso nas aulas anteriores, né, mas eu vou repetir. Se você tiver alguma dúvida, pergunta agora, online, ao vivo. Esse é o objetivo de aulas ao vivo, é eu tirar a sua dúvida na hora. Tudo bem? Agora, se você chegou atrasado, perdeu algum conteúdo, alguma parte, aí sim você pode assistir a aula depois, né? Lembrando que assim que terminar a aula, eu já vou postar ela no site do Adélia lá. E aí dentro de uns 40 minutos, provavelmente, ela já está online. Tá bom? Já vai estar lá no site e você pode assistir ela com mais calma. Vamos para o exercício 2 agora. Vou apagar isso aqui, vou aumentar aqui. Opa, peraí que eu fiz alguma coisa errada. Aqui, ó, vamos para o exercício 2. Ó, o polígono convexo cuja soma dos ângulos internos é 1260 é o... Bom, aqui ele fez exatamente o contrário do anterior. Ele não disse qual é o polígono, certo? Mas ele falou para a gente quanto que é a soma dos ângulos internos dele. A gente vai usar a mesma fórmula, porque aqui, ó, ele já deu a fórmula que eu vou usar. Soma dos ângulos internos. Então, eu tenho que SI é igual a N menos 2 vezes 180. Certo? Aqui é um sinal de igual, tá, gente? Eu até aproveitar para falar. Essa caneta que eu uso, gente, ela não é uma caneta de alta precisão. Então, de vez em quando sai um pouquinho torto, um pouquinho borrado, tá bom? Mas é assim mesmo. Esse SI
eu já conheço quanto ele vale. Esse SI, ele vale 1.260. O que eu quero descobrir nesse exercício é o Nzinho, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer uma distributiva aqui, ó. 180 vezes N vai ficar 180 N. 180 vezes 2, menos aqui, né? Porque o sinal de menos está aparecendo ali. Menos 360. Beleza? Esse 360 está negativo, vai passar para o outro lado, positivo. Então, eu tenho que 180 N é igual a 1.260 mais 360. Tá tudo bem até aqui? Tá dando para acompanhar? Yasmin, não entendi. Não tá aparecendo. Obrigado, tá tudo bem, Gê. Mas acho que. Será que não? Atualiza a página porque os outros estão conseguindo. Você não conseguiu a apostila online ainda? Aqui, ó, Eduarda. Eu multipliquei esse 180 fazer de vermelho, tá, Eduarda? Eu multipliquei esse 180 vezes 2, tá vendo? Esse 180 vezes 2 deu 360. Aí esse 360 estava negativo, eu passo para o outro lado, positivo. Eu só espelhei a conta. Eu espelhei para ficar o N na frente, tá bom? Viu, o Yasmin? Tenta mais uma vez atualizar a página, porque ou então acompanha bem a aula aqui comigo e depois você tenta passar para sua apostila, tá bom? Ou no seu caderno. Vamos lá então. 180N é igual. Somando esses dois caras aqui, ó, eu vou ter. Somando esses dois caras, juntando aqui, ó, eu vou ter 1.620. 1.620. Tá bom? O 180 está multiplicando o N. Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho que N é igual a 1.620 dividido por 180. Já cancelo esse zero aqui para facilitar a minha vida. 162 por 18 vai dar 9. Ok? Aí eu venho aqui e acho qual dessas letras representa o 9. Hexágono tem o prefixo hexa. Hexa são 6. Heptágono tem prefixo hepta. Prefixo hepta, 7. Octógono, prefixo octo. Octo, 8. Eneágono. O eneágono tem prefixo ênea. Ênea é justamente o prefixo do 9. Já sei que é a alternativa D. E por último aqui, que eu vou usar daqui a pouco também, o prefixo deca, de decágono, significa 10, certo? 10 lados, decágono. Deca é o prefixo 10. O deca é fácil de lembrar, porque é só você lembrar da década, né? Década são 10 anos. Logo, decágono também vão ser 10 unidades, 10 lados. Beleza? Bom, feito isso, eu vou apagar para a gente poder continuar a aula. Lembrando que essa aula não precisa ficar desesperado que depois ela vai para o site, você pode passar para o seu caderno. É até interessante, pensa aí comigo, ó. Se você não copiar depois da aula, não copiar agora, né? Caso você não esteja fazendo junto comigo, se você não copiar, você fazer depois na sua apostila sozinho, sem olhar assistir a aula. Aí você somente assiste depois para fazer a correção. Assiste rapidinho, sabe? Tipo, dar uma adiantada na aula, no vídeo, só para ver a correção e a resposta final, né? Que você vai estar fazendo sozinho. Vamos para o exercício 3. Vamos lá. FUVEST adaptada. Ela é adaptada porque, se vocês olharem, ela não tem alternativa, tá vendo? E FUVEST teria que ter alternativa. Observe a gravura. Pentágonos regulares congruentes podem substituir os hexágonos da gravura de modo a recobrir todo o plano sem sobreposição.
Então, a pergunta é se eu consigo criar uma malha com pentágonos, né? Sem sobreposição, quer dizer que essa malha não devia ficar uma peça em cima da outra. Vamos pensar aqui comigo rapidinho. Precisar fazer um desenho aqui do lado. Vou fazer de vermelho, porque essa não é a resposta do exercício, é só um raciocínio, tá bom? Então aqui, ó, eu vou tentar criar uma malha com triângulos. Pergunta: eu consigo fechar uma malha completamente, olha lá, com triângulos? O que vocês acham? Dá para fechar uma malha com triângulos? Sim, ó, você vê que a minha malha está crescendo. E o triângulo, ele tem a característica, tá um pouquinho torto, mas dá para entender, né? O triângulo tem a característica de fechar. Olha lá, ele vai fechando. Qualquer ponto aqui eu aumentar, eu consigo criar um novo triângulo depois. Tudo bem? Então, o triângulo fecha a malha. Vamos pensar agora no quadrado. Quadrado eu consigo fechar a malha? É o mais fácil de todos, né? É só você olhar para o chão da sua casa que você vai ver que os pisos geralmente são quadrados. O hexágono, eu consigo fechar a malha? Vamos tentar aqui, ó, fechar uma malha com hexágono. O que vocês acham? Dá para fechar a malha com hexágonos? Olha lá, ó. Dá para fechar a malha? O que vocês acham? Fica completo também, né? Olha lá, ó. Vai ficar bonitinho, certinho, vai fechando até quando eu quiser. Eu posso fazer isso aqui para sempre, que vai sempre fechar a malha. Mas o exercício, ele pergunta se eu consigo fazer isso com o pentágono. Isso, muito bem, ó. Falaram aqui. Igual o paralelepípedo das ruas. Muito bem. É isso. Ah, entendi. Aquelas pedras, né? Perfeito. A pergunta é, eu consigo fazer isso com o pentágono? Né? E aí você tem que justificar a sua resposta. Você consegue fazer isso, sim ou não? E por quê? Você consegue fazer? Bom, na verdade, gente, no pentágono não vai dar certo. Por que que não vai dar certo? Lembra no exercício 1 que a soma tinha dado 540, a soma dos ângulos internos? Ou seja, todos esses ângulos somados tinha dado 540. Então, olha o meu raciocínio agora. Um pentágono ele tem 5 ângulos. Eu vou pegar esse 540 e vou dividir por 5, certo? Para eu saber o valor de cada um deles. Tudo bem até aqui? Então, pegando o meu 540 e dividindo por 5, eu vou ter a resposta de 108. Ou seja, cada ângulo desse, cada um vale 108, tá bom? Se esse cara vale 108, adivinha, o do lado também vale 108. E o de cá também vai valer 108. Como eu sei que o pentágono ele não vai fechar uma malha? Por quê? Vai ficar esse espaço vazio que deveria, veja bem, deveria completar 360 graus, que é uma volta completa. Sim? Como fiz aqui só 3 ângulos de 180, perdão, 108, 108 vezes 3 vai ficar quanto? 108 vezes 3 vai dar 324. Olha lá, não fechou 360. Então, esse espaço vazio aqui, ó, eu não consigo fechar uma malha. Tá bom? Ah, professor, mas no hexágono você conseguiu. Sim, sabe por que no hexágono não consigo? Porque no hexágono, cada ângulo dele tem 120 graus. Olha aqui, ó, 120, 120 e 120. E adivinha? 3 vezes 120 vai dar 360. Então, fecha uma bolinha certinho. Professor, mas no triângulo você também conseguiu fechar a malha. No triângulo, como você fez lá na frente, o triângulo ele também fechou uma malha. Exato, o triângulo também fecha a malha. Sabe por quê? Porque o ângulo do triângulo tem 60. E eu preciso de 6 triângulos
para fechar uma malha. Olha aqui, ó. Os 6 triângulos, cada um medindo 60, vai dar 360. Professor, mas o quadrado você também fechou malha. Não fechei também a malha com quadrado? Perfeito, olha lá. Fechei porque o quadrado são 4 ângulos de 90 graus. Cada ângulo de 90 vai dar um total de 360. Então, a resposta na número 3. É possível, né, fechar uma malha com um pentágono? Não. Por que não é possível? Porque os ângulos internos não completam 360. Essa é a resposta. Não é possível, porque os ângulos internos não fecham, não completam 360. Tudo bem? Deu para entender, gente? Então, está ótimo. Feito isso, a gente vai para... Deu para copiar? Tudo bem? Eu nem perguntei. Deu para copiar aí? Tá tudo bem? Deu para entender? Responde para mim, manda um joinha, manda um ok. Se todo mundo entendeu. Isso, perfeito. Então, vamos lá. Exercício, aula 15. Agora, a aula 15 também é uma aula bem gostosinha, porque ela já é uma aula que vocês sabem de cor. Já aprenderam bastante tempo atrás. Não é nada novo. Não é uma matéria completamente nova. Então, vamos lá. Na aula 15, a gente vai falar sobre quadriláteros, certo? Não só quadriláteros, a gente vai falar sobre os quadriláteros notáveis. São os principais quadriláteros e a evolução dele. Então, aqui eu tenho o primeiro, que é o trapézio. Aqui embaixo, as informações do trapézio também, né? As observações. E aqui embaixo, ó. Achou aí comigo? Observações? Então, vamos lá. Informações que você precisa saber sobre o trapézio. A soma dos ângulos não paralelos vão sempre formar 180 graus. Como assim não paralelos? Olha aqui, ó. Esse lado, perdão, esse lado é paralelo a esse, certo? Então eu quero a soma dos ângulos não paralelos. Esse cara aqui, esse ângulo, com esse ângulo, vai dar, adivinha? 180 graus. Sim? Ele mostra isso na apostila? Não mostra. Então você precisa marcar isso para mim na sua apostila, no seu caderno. Coloca para mim aí, ó. Alfa mais beta é igual a 180. Ah, professor, mas de onde você tirou esse alfa e esse beta? Daqui, ó. O alfa está aqui, o beta está aqui, né? Só para você ter como exemplo. Alfa mais beta é igual a 180. Vejam que isso também acontece no trapézio retângulo, que ele fala aqui no item 4, ó, vou grifar para vocês. Ele fala assim, ó, o trapézio da figura 4 é chamado de trapézio retângulo. O que o trapézio retângulo ele faz? Tá aqui, deixa eu grifar direitinho. O trapézio retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus. 2, na verdade, né? E vejam que a fórmula continua valendo. Vamos supor que esse seja o alfa, aí que ficou feio. Esse seja o alfa e esse seja o beta. Sim? Se eu somar alfa mais beta aqui, vai dar quanto? 180, porque 90 mais 90 dá 180, né? Ok? Tudo bem? Deu para entender? Tem uma informaçãozinha aqui que eu acabei não lendo, mas eu vou ler agora para vocês. O do item 3, ó. Ele fala assim. Essa aqui que eu tô lendo, tá? Que eu grifei agora. Ele fala aqui. Tem o triângulo, o trapézio 3 é isósceles. Professor, mas isósceles? Eu pensei que isósceles só podia ser triângulo. Na verdade, isósceles quer dizer lados iguais, tá bom? Então, quando eu falo isósceles, eu estou dizendo que esse lado é igual a esse, tá bom? Isósceles, lados iguais. Eu vou fazer um exercício sobre ele e aí vocês vão entender que ele é muito gostoso de trabalhar. De longe, um dos melhores para trabalhar é o isósceles, de verdade. Vamos para, então, o item 2.
Paralelogramo. O nome paralelogramo, ele já é bem autoexplicativo, né? Ele fala, ó, paralelogramo. Só um segundinho, peraí. Vamos lá? Paralelogramo, lados paralelos, certo? Vejam que dentro do paralelogramo, olha quem aparece aqui, ó. Talvez, por um segundo, alguns de vocês já saibam o nome dessa figura, certo? Já sabe o nome dessa figura? Mas a gente vai chamar ela por enquanto de paralelogramo. Ah, professor, mas eu aprendi que ela tinha outro nome. Sim, mas vamos estudar agora essa figura. Ela tem os lados paralelos? Sim, então ela é um paralelogramo. Mais para frente eu vou ensinar por que você aprende outro nome para ela, mas por enquanto, paralelogramo. As informações características. Vejam aí para mim o alfa e o beta dessa figura. Ela carrega a mesma característica que o trapézio. Se eu somar os dois ângulos não adjacentes, perdão, dois ângulos adjacentes, eu continuo tendo um valor de 180 graus. Vejam que nesse caso eu não preciso falar não paralelos, porque se eu somar esse alfa com esse beta, ou esse alfa com esse beta, vai dar no mesmo, porque o ângulo se repete. Tá bom? Beleza. Outra informação bacana sobre o trapézio. Aqui, ó. As diagonais se cruzam no ponto médio. Beleza? As diagonais se cruzam no ponto médio. Cuidado somente porque esse ponto médio ele é referente aos lados. Então, esse lado aqui é igual a esse e esse lado é igual a esse. Não quer dizer que todos os segmentos são iguais, tá bom? Essas anotações vou falar mais uma vez. Façam isso na sua apostila, façam isso no caderno de vocês, anotem, escreve na própria apostila, igual eu fiz agora um desenhozinho. Faz esse desenhozinho e deixa anotado, porque a gente vai precisar fazer exercício e você pode esquecer essas informações, tá bom? Bom, feito isso, eu acho que são essas mesmo. É isso mesmo. Do paralelogramo, são essas duas informações. Vamos agora para o item 3, que é o retângulo. Olha lá, um retângulo. Professor, mas a mesma figura que apareceu no paralelogramo, aqui, ó, também aparece no retângulo. Certo, deixa eu explicar para vocês. Esse cara aqui, tá bom? Que eu estou falando. Ele é um paralelogramo. Na verdade, todos os retângulos são paralelogramos. Só que são paralelogramos que evoluíram. Por que eles evoluíram? Porque eles ganharam essa característica aqui, ó. Que característica é essa? Os ângulos agora obrigatoriamente têm 90 graus. Ah, então quer dizer que no de cima eles não eram obrigados a ter? Eles não eram obrigados a ter. Poderiam ter 90 graus, mas não eram obrigados a ter 90 graus. Agora, no retângulo, ele evoluiu. Então, nesse cara aqui, ó, os ângulos têm que ter 90 graus. Beleza? Tranquilo? Deu para entender essa parte? Aqui eu vou fazer algumas colocações, né? A primeira colocação, a própria apostila já mostra para vocês. Peraí, deixa eu subir um pouquinho. Aqui embaixo, tá? Estou falando desse cara aqui. As diagonais continuam se cruzando no ponto médio, dá para ver o Mzinho aqui. Só que agora elas têm todos o mesmo tamanho, todos os pedacinhos são iguais. O que que isso vai adiantar a nossa vida? Vou aumentar aqui para vocês poderem ver melhor. Ó, deixa eu centralizar certinho. Fiz um risco aqui errado, pronto. Vamos pensar aqui comigo. Como que essa vantagem, por que que essa informação é importante? As diagonais agora se cruzam no ponto médio,
igual anteriormente, não faz diferença, né? Mesma coisa. Só que agora eu tenho uma vantagem extra. Olha que legal. Sabendo que todos esses ângulos, esses lados são iguaizinhos, eu posso dizer que esse triângulo aqui de baixo é um triângulo isósceles. Gente, vocês não têm ideia de como isso é importante. Por quê? Sabendo que esse é um triângulo isósceles, eu posso afirmar que esses lados são iguais, certo? Posso afirmar também que esses dois ângulos são iguais. Isso vai ajudar muito a gente, de verdade. Mais pra frente eu vou mostrar um exercício e aí vocês vão entender do que eu estou falando. Por enquanto, essa informação vai ficar aqui guardada, tá bom? Esse triângulo é isósceles, aqui eu tenho outro triângulo isósceles, tá bom? Lados iguais, em cima, tanto faz. Do outro lado, beleza? Fechou. Vamos para o penúltimo e um dos mais legais de se trabalhar, que é o losango. Esse cara aqui, ele é muito show. Ele de longe é um dos mais queridinhos da matemática. Por quê? Vou abrir já o principal aqui, tá bom? Deixar aqui assim. Por que que ele é um dos principais, né? Um dos mais queridinhos? Porque ele concentra tanta propriedade que a gente até se perde às vezes, de tanta propriedade que esse cara tem. Vamos pegar uma das primeiras propriedades, né, importantes, que é essa aqui, ó. As diagonais se cruzam no ponto médio. Primeira característica, propriedade bem importante. Outra propriedade que o losango ganha, que é muito legal. As diagonais, elas são bissetrizes. Olha que legal. Nos anteriores não existia isso, a diagonal era só diagonal. No losango, as diagonais são bissetrizes. O que eu quero dizer com isso? Se o ângulo todo vale 60 graus, certo? Num losango, eu já posso afirmar que cada um desses lados, cada um desses ângulos, perdão, vai ter 30 graus. Olha que legal isso, certo? Nos anteriores a gente não tinha essa propriedade, isso é muito bom. Outra propriedade bacana, as diagonais aqui, ó, elas formam 90 graus, elas são perpendiculares, o que, se você observar nos anteriores, também não era uma característica fixa. Poderia acontecer, mas não era uma característica fixa. Nossa, fugiu a palavra. Fixa, isso, não era uma característica fixa, tá bom? E por último, a definição de losango, né, é que todos os lados dele são iguais. É como se ele fosse um quadrado, só que eu peguei esse quadrado e achatei ele. Sim, quando eu achatei ele, ele virou um losango. Ficou feio, mas deu para entender, né? Eu acredito que tenha dado para entender. Bom, fechou o losango. Agora sim a gente vai para o último, que é o quadrado. Aí sim vem como eu falei, né? O losango, ele é um dos queridinhos da matemática, mas o quadrado não fica atrás. De longe, o quadrado ele é o queridinho. Por quê? Porque o quadrado, gente, ele é a concentração de todos os quadriláteros anteriores, tá bom? Ele é a concentração de todos os quadriláteros anteriores. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que todo quadrado ele é trapézio, todo quadrado ele é paralelogramo, todo quadrado é retângulo e todo quadrado é losango. Se eu fizer essa afirmação ao contrário, está errado. Ah, todo trapézio é quadrado? Não. Todo quadrado é trapézio? Sim. Porque ele tem as características de um trapézio. Deu para entender? Eu não vou ficar perdendo muito tempo no quadrado, porque, como eu falei, são as informações que a gente acabou de falar de todos os outros. Vou só fazer um apanhado geral aqui, para a gente não perder muito tempo nessa aula. Eu acho que já vai acabar, viu, gente? Ai, meu Deus. Acho que já vai acabar. Não, então não vou começar o quadrado, não. Preciso me despedir de vocês, que da outra aula eu não me despedi. Tchau para vocês, gente. Dá tchau para mim aí no chat.
eu vou ficar no quadrado, tá bom? Vou deixar o quadrado para a próxima aula. Porque eu não quero sair sem dar tchau. Tchau, Eduardo. Tchau, Renato. Ah, o Renato estava aí. Eu nem te dei bom dia, Renato. Maria também, Vitória, Rodrigues, Tiago, Eric. Tchau, tchau, gente. Bom descanso, bom final de semana, tá bom? Vai cair daqui a pouco, que já tá menos de um minuto. Mas estudem, tchau, Laisa. Estudem, viu? Faça TNTC, por favor. Guilherme também. Bom descanso, fiquem em casa, se cuidem. Mirelle, bom final de semana também. Tá bom?